terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e versados do conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, Rei Eterno, Tu que és desde a eternidade, Senhor, nós te louvamos e bendizemos pela Tua palavra, porque tudo que o Senhor nos deixou registrado, está registrado para o nosso ensino e para a nossa edificação, para que sejamos fortalecidos e tenhamos esperança. Senhor, te pedimos graça nesse instante para a exposição de Tua palavra, Senhor, tanto para a transmissão quanto para o entendimento, que seja feito pelo Teu Espírito Santo com graça, com misericórdia e com poder, para a glória do Teu nome, Senhor, e que haja hoje aqui consolação, salvação
edificação e correção para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vivemos num mundo do qual nós dizemos que somos peregrinos. E você pode me dizer, claro, pastor, é o que a Bíblia diz, que nós somos peregrinos. Isso aqui não é o nosso lar, não é a nossa casa. É um período, é temporário. Okay? Esse mundo não é de fato o nosso lar. E as coisas que ele oferece para nós não deveriam encher tanto os nossos olhos quanto enchem tantas vezes. O que é que deveria encher tanto os nossos olhos, encher tanto nosso coração, ao ponto de não nos deixar titubear pelas coisas que o mundo oferece? A glória eterna. A glória de Deus deveria ser aquilo que deveria encher os nossos corações, de tal forma que não titubeássemos diante daquilo que o mundo vem e nos oferece. E isso deveria guiar o rumo das nossas vidas. Deveria guiar tudo aquilo que nós pensamos, nossos sonhos, nossos projetos de vida. Porque ter a glória eterna como esperança não vai ser possível se não tivermos com as Escrituras constantemente, lendo, meditando e buscando sempre colocar em prática na dependência e no poder do Espírito de Deus. Desde a infância, né, e seguindo pela juventude, nós nutrimos sonhos e ideais de vida, que são até legítimos, não são pecaminosos, de forma alguma. Você querer ter uma excelente profissão, ser um excelente profissional, talvez ter bons recursos ou muitos recursos, ter alguns bens talvez, isso não é pecaminoso em si, de forma alguma. Não é. São coisas até legítimas, como falei. Mas o grande problema é quando nós empreendemos todos os nossos esforços para conseguirmos estas coisas. Quando nosso coração é posto nestas coisas e toda a nossa energia é gasta para conseguir estas coisas, nos desviando do propósito principal da nossa vida. Eu vou fazer a pergunta, sei que vocês vão poder responder comigo. A primeira pergunta do catecismo todo mundo sabe, né? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas qual é a segunda pergunta, você sabe? Qual foi o meio que Deus escolheu para nos fazer caminhar assim nesse propósito? Ele nos deu a sua palavra para que conheçamos. E outras perguntas lá no catecismo que nos ajudam em relação a isso. Esses ideais, mesmo que sejam legítimos, eles podem acabar nos desviando dos propósitos do Senhor para a nossa vida, se nós empreendermos toda a nossa energia e força nessas coisas. Na juventude nós temos todo o vigor, digamos assim, é a plenitude do vigor e da força da vida. A Bíblia chama também de a primavera da vida, que é a juventude, a mocidade. E há muitas possibilidades que estão à nossa frente. Mas diante de tantas e tão tentadoras possibilidades, de ofertas que o mundo nos faz, qual deve ser a nossa postura? Isso vai tanto para os jovens quanto para adultos, tanto para os idosos também. Qual deve ser a nossa postura quando vierem essas ofertas tentadoras que fariam qualquer um estremecer ao ouvi-las? O que é que a palavra de Deus nos ensina sobre as escolhas que devemos fazer na mocidade e também na vida? Como administrar essas escolhas? Qual o referencial para que então as façamos? Para quem viveremos? Para nós mesmos ou para aquele que por nós morreu e ressuscitou? Esse é um dilema que nós vivemos semana após semana, ano após ano, muitas vezes. Mas a Bíblia nos traz ensino claro, aqui a partir do livro do profeta Daniel, já no seu primeiro capítulo. Então, aqui quando você observa o texto, você vai perceber que Daniel pertencia à nobreza de Judá, tanto ele quanto os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Então, como profeta do Senhor, ele falou não somente ao povo de Israel, de Judá, mas também falou às nações, porque lá do império ele também profetizou, inclusive sobre a Babilônia. Como profissional, Daniel foi um grande estadista e conselheiro real.
e durou durante 4 governos. E foi de Nabucodonosor, passando por Belsazar, que foi seu filho, depois Dario, e ainda no primeiro ano de Ciro. Você vê isso aí no versículo 21. Ele perdurou todo esse tempo. Deus o sustentou lá, como estadista político e como conselheiro real dentro do império. O principal ambiente do seu livro se passa na Babilônia, ali do 6º século a.C. Então, esse livro de Daniel ele tem um caráter narrativo, como os outros profetas também têm, e o seu conteúdo é histórico, e no caso de Daniel, mais especificamente, tem uma grande parte de conteúdo escatológico também. Quem tem acompanhado o currículo da EBD tem visto que em várias lições o livro de Daniel é citado e é ora como pano de fundo literário ou teológico também. Inclusive a lição que tivemos hoje pela manhã falou um pouquinho sobre isso. Daniel é o livro, digamos assim, mais apocalíptico, né, do Antigo Testamento. Geralmente dizemos que alguns conhecem muito bem até o 6º capítulo, né, até a Cova dos Leões. Chegou no 7º, a gente já não quer ler muito, porque já começa a surgir algumas coisas difíceis ali. A gente pula e já vai para o livro seguinte. Quem tem coragem já chega em Oséias, para ler Oséias. Assim como todos os outros livros narrativos do Antigo Testamento, o foco, certo, de Daniel não está simplesmente nas profecias e naquilo que foi feito, mas também aponta de várias maneiras para Cristo. Porque todas as narrativas do Antigo Testamento, começando por Gênesis, todas elas têm como foco ali mostrar na sua mensagem Deus tecendo o seu plano de redenção para a humanidade. Em todos os livros você vai perceber Cristo sendo apontado, sendo anunciado. E as narrativas, por mais que haja grandes livramentos, não era simplesmente para livrar o povo, mas era para preservar o povo, através do qual o Messias viria para então salvar esse mundo. Nós precisamos ter isso em mente quando lemos as narrativas do Antigo Testamento. Isso ajuda muito para entender a mensagem desses livros. Em Daniel, por exemplo, se você olhar no capítulo 2, Cristo é a pedra que aparece ali naquela visão, naquele sonho que atordoa o rei Nabucodonosor. No 3º capítulo, ele é ali aquele 4º homem que está na fornalha, caminhando com os seus servos e livrando-os ali do fogo. No 7º capítulo, versículos 13 e 14, ele é anunciado, profetizado como filho do homem, na visão que Daniel tem. Depois, no 9º capítulo, versículo 25, ele é então anunciado como aquele ungido que morreria conforme o propósito divino. O Deus Todo-Poderoso também é apresentado como soberano sobre todas as nações, não somente como soberano do seu povo, não somente como soberano do seu povo naquele momento que era o povo de Israel, mas também o soberano sobre a própria Babilônia e sobre todos os outros reinos vizinhos e sobre todos os reinos da terra. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por exemplo, no 4º capítulo de Daniel, o próprio rei, o próprio Nabucodonosor, é ele quem está narrando e dizendo, olha, ele é quem tem o domínio do reino dos homens e o dá a quem quer. Ninguém vai poder chegar na sua mão e dizer, peraí, está fazendo isso por quê? Ninguém vai ter como impedi-lo, como fazer absolutamente nada. No 6º capítulo, Dario também reconhece isso. Todos eles reconhecem isso. E esse contexto aqui foi um período muito difícil da vida do povo de Israel e de Judá. Judá foi levado para o cativeiro babilônico e passou lá 70 anos, como o Senhor havia profetizado, através de quem? Jeremias, também de Abacuque. O Senhor havia falado, olha, vocês vão para o cativeiro, arrumem a casa, arrumem tudo, se entreguem, porque vocês vão para o cativeiro e vão passar lá 70 anos. Mas depois desses anos cumpridos, eu vou trazer vocês de volta para a terra que dei a vocês e aos vossos pais. E por que o povo foi para lá? Eu sei que vocês lembram. Eles foram para lá por causa da idolatria. O povo de Deus foi para lá por causa da idolatria. Eles erigiram altares, adoraram a outros deuses, se meteram em grandes coisas que os outros povos faziam. Inclusive, sacrificaram seus filhos a outros deuses. Coisas terríveis e abomináveis diante de Deus. Por isso o povo foi para o cativeiro, como o Senhor havia prometido.
Mas naquela época havia um tipo de crendice no meio desse povo. Eles achavam que eram intocáveis. Porque nós somos o povo de Deus, ninguém vai nos tocar. Nós temos o templo. Quem derrubar o templo, o Senhor virá e o destruirá. O templo acabou se tornando um amuleto, um tipo de amuleto para aquele povo naquela época. Eles achavam que o templo iria defendê-los, ou que por ter o templo não aconteceria nada. Mas o que foi que houve com o templo quando Nabucodonosor deu contra Judá? O templo foi destruído, os utensílios levados, como vimos na narrativa aqui, foi levado para a cidade de Sinear, para a casa do Deus ali, dos caldeus. E por mais que o Senhor tivesse falado através dos profetas, por mais que ele tivesse dito através de Jeremias, de Abacuque, o povo não creu na palavra do Senhor, mas foram para o cativeiro. E aí vem uma pergunta que a gente poderia fazer. Vamos tentar nos colocar no lugar daquele povo por uns instantes. E agora? Como servir a Deus em terra estranha? Há um salmo que canta sobre isso. O Salmo 137. Como entoaremos nós os louvores de Sião em terra estranha? Como faríamos isso? É um salmo de lamento que externa ali a dor daquele povo no cativeiro. Como viver em um lugar hostil e cheio de idolatria? Essa foi a vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eu quero então aqui ver com você a exposição, dividindo aqui em três perícopes aqui, em três trechos. Do primeiro versículo ao 7º, depois nós vamos do 8º ao 16, e depois do 17 ao 21. Então, nesse primeiro trecho, do primeiro versículo ao 7º, nós vamos ver aqui a estratégia de um imperador brilhante. A estratégia de um imperador brilhante. Como predito por Abacuque e por Jeremias, os caldeus levariam o povo de Judá para o cativeiro, como foi feito. Então percebam aí, versículos 1º e 2º. No ano 3º de Jeoaquim, então Nabucodonosor vem com seu exército, sitia, ou seja, cerca a cidade de Jerusalém e a toma. Mas vejam quem entregou a cidade. Está no 2º versículo. O Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor a Jeoaquim, rei de Judá, e a toda a cidade. Quem foi quem entregou? O Senhor entregou o povo nas mãos daquele povo que veio para levá-los cativos. Levar Judá cativa para o cativeiro. O Senhor fez isso. O rei Jeoaquim fora mantido por alguns anos. Entre 7 e 8 anos ainda ficou lá, como um tipo de rei vassalo, a serviço do império, mas depois acabou se rebelando e acabou sendo preso também. Os utensílios foram levados para a casa do tesouro lá, do Deus caldeu em Sinear. Tente imaginar agora como não ficou o coração desse povo, que confiava tanto no seu amuleto que era o templo. Um povo que estava confiando em coisas visíveis, e não na palavra do Senhor, e nem no Senhor propriamente. Esse imperador, Nabucodonosor, ele tinha uma mente brilhante. Ele era um estrategista e um conquistador nato. E ele foi crescendo e se multiplicando muito rápido naquela região. A ordem que ele deu a Aspenaz revela isso, da sua genialidade, da sua visão enquanto líder de um grande império. Então, qual foi a ordem que ele deu a Aspenaz? Olha, traz da linhagem real da nobreza, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, inteligentes, intelectuais e aptos para servirem ao império. Diferentemente de Faraó, tantos anos atrás, que oprimiu o povo, Nabucodonosor teve uma ideia genial. Em vez de oprimir aqueles que estavam sob seu domínio, sob o risco de uma grande revolta, porque o império estava crescendo muito, muitos povos fazendo parte do império e se multiplicando. Se houvesse uma revolta, ele não teria como conter essa revolta. Ele não tinha exército suficiente para isso. Então, o que foi que ele fez? Ele começou, então, a investir no povo sob o seu domínio. Dando o quê? Dando-lhes formação educacional, profissional, junto com toda a estrutura e recursos do império da Babilônia. Tudo estava ao dispor daqueles povos ali.
daqueles jovens de boa aparência, muito inteligentes, que ele daria tudo para depois virem e servirem ao próprio império. Então, se esses povos resolvessem se rebelar contra eles, eles teriam na linha de frente para defender talvez sua própria família. Já pensou você empreender uma revolta e quando você vai observar na linha de frente para defender o império, está ali o teu irmão, ou teu primo, ou teu pai, ou teu filho, grandes amigos. Isso faz refrear. O imperador era inteligente. Ele sabia o que estava fazendo. Então, ao invés de fazer inimigos amargurados e insatisfeitos, ele procurou fazer aliados preparados e satisfeitos para servi-lo. Então, foi esse método que ele usou com os cativos de Judá, dando ordem às penas para reunir esses jovens de lá de Judá, da nobreza da família real, os mais capazes e os preparados da família real e também da nobreza, para ingressarem na universidade babilônica. Sim, ingressar na universidade babilônica. Esses jovens não precisariam se preocupar com comida, com casa, com qualquer outra coisa. Apenas estudar seria a preocupação deles. E depois eles serviriam ao rei e ao império. Então, um período de 3 anos, sendo tratados como príncipes babilônios, aprendendo toda a cultura dos caldeus, seu idioma e tudo que eles tinham à disposição, em termos de literatura, de ciência, de matemática, de navegação, de política, de história, de geografia, de todo o conhecimento disponível lá na Babilônia. Era um tipo, digamos assim, de graduação com MBA ali acoplado, certo? Junto, já preparado para sair e começar a trabalhar lá na corte. Mas não era só isso. Essa formação visava muito mais do que simplesmente dar toda essa estrutura. Essa formação e tudo que ele estava dando visava transformá-los em caldeus. Naturalizá-los caldeus. Transformá-los em pagãos. Essa era a intenção do Nabucodonosor. O processo não era sutil. E já começava pelo nome. Observe aí o 7º versículo. Isso vai nos ajudar a entender. Aspenaz mudou os nomes de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, o que significa o nome Daniel? Deus é meu juiz. E ele muda para quê? Para Beltesazar. O que significa Beltesazar? Guarda dos segredos ocultos de Bel, que era talvez a maior entidade entre os caldeus. Assim, era o Deus dos deuses ali entre os caldeus. O nome de Ananias significa o Senhor é gracioso. E ele muda então para Sadraque. Não se sabe exatamente o significado, mas ele está ligado a uma entidade chamada Marduk, que também era um deus ali da Babilônia. O de Misael significa quem é semelhante a Deus, quem se compara ao Senhor. E ele muda para Mesaque. Também não se sabe exatamente o significado, mas provavelmente é uma forma antiga de um dos nomes da deusa Vênus. E Azarias significa o Senhor ajuda, o Senhor auxilia, para Abed-nego, que significa servo de Nego, ou servo de Nebo, que também era um deus ali dentre os pagãos na Babilônia, de povos vizinhos. Então, a intenção desse rei brilhante não era simplesmente dar a eles formação, dar-lhes recursos para que eles ficassem calados ou simplesmente servissem ao império, mas era transformá-los em caldeus. Por quê? Porque naquela época, os seus nomes judeus expressavam do caráter de Deus e também da devoção deles a Deus. Expressava também a fé deles em Deus, no único Deus ao qual o povo judeu servia. Então, mudando os nomes deles, e eles talvez encarnando a cultura dos caldeus, talvez se esquecessem de Deus e passariam então agora a se dedicar àqueles deuses e ao império babilônico. Esse rei era brilhante. Sua estratégia foi brilhante. Mas então aqui eu quero ver a segunda coisa, nos versículos 8º ao 16. Dos versículos 8º ao 16, acompanhe comigo. A firmeza de Daniel
e seus amigos. Em segundo lugar, a firmeza de Daniel e seus amigos. 4 jovens, tão moços ainda. Eles deveriam ter entre 13 e 15 anos aproximadamente. Eles, tão moços, resistiriam ao império. Resistiriam às pressões daquele povo. Eles teriam coragem e força para não cederem e para não se venderem e serem firmes e fiéis às suas raízes. Eles seriam leais às suas identidades como filhos de Judá e como servos do Altíssimo. Eles teriam coragem e força para isso. O povo foi para o cativeiro, principalmente por causa de idolatria. Nós sabemos disso. Mas mesmo em meio à idolatria daquela nação, havia um remanescente fiel. Havia aqueles que não se curvaram à idolatria, que não seguiram a multidão, erguendo lá seus postes ídolos e incorrendo em idolatria contra o Senhor. Aqueles que não cederam ao que a maioria estava fazendo. Daniel e seus amigos faziam parte desse grupo. Então, se eles não participaram da idolatria em Judá, tampouco participariam de idolatria numa outra terra, num lugar estranho. Eles não tomariam parte nisso. A causa de eles recusarem comer da comida real diz muito. E por que diz muito? Porque era uma comida oferecida a ídolos antes de ir para a mesa. Havia cerimônias pagãs que eram feitas antes de levarem toda aquela comida para lá. É por isso que o termo aí é não contaminar-se. Daniel decidiu firmemente, ou seja, resignado. Ninguém vai me tirar daqui. Eu não vou comer essa comida. Era sacrificada a ídolos. Esses rituais são feitos para outros deuses. E eu não vou participar disso. Porque ele decidiu firmemente no seu coração, junto com Ananias, Misael e Azarias. Foi isso que eles fizeram. Mas alguns poderiam chegar aqui e dizer: Daniel, rapaz, Ananias, Misael, Azarias, sejam razoáveis. Não sejam tão radicais. Vocês são tão jovens. Tem tanto que viver ainda. Vocês vão arriscar a vida por causa de uma besteira. Ora aí, abençoe esse negócio, rapaz. Deixa de história, que besteira. Uma comida. Ora que está tudo certo. Não percam essa oportunidade. Quem sabe vocês chegarão a lugares de grande influência. Mas se vocês começarem agora com essas coisinhas, arrumando confusão aí com eles, rapaz, vocês vão se dar mal. Não façam isso. A firme decisão de Daniel e seus amigos foi de não se contaminarem com a comida que serviam à mesa do rei. O contaminar-se aqui tem a ver com não tomar parte do rito pagão, não participar daquilo, não aprovar aquilo, comendo aquela comida que eles ofereciam aos ídolos. É como se eles dissessem: olha, nós preferimos ir para a prisão ou até morrer, mas não vamos nos associar à idolatria. No 3º capítulo, mais à frente, vocês conhecem também a história, eu sei disso. Eles vão para outra situação. E eles disseram o quê? A gente vai para a fornalha. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se não, fique sabendo, não vamos nos curvar à tua estátua. Ponto. Simples assim. Simples assim. Mas sabemos que no fundo não é tão simples assim, não é? Daniel e seus amigos não foram mal educados com as penais, nem com o cozinheiro-chefe. Percebam o verbo que é o colocado aqui. Daniel pediu. Ele pediu primeiro aos penais, depois pediu ao cozinheiro-chefe. Lembre-se, eles eram da nobreza. Eles tinham uma boa formação e educação de Judá. Eles eram educados. Eles eram gentios, provavelmente. Eles foram com educação e gentileza, então fizeram o pedido a estes homens. Ele falou com o cozinheiro para fazer um teste durante 10 dias. Uma dieta à base de legumes e água. E aqui preciso fazer esse comentário. Vamos tentar imaginar. Vá agora comigo lá para a Babilônia. Vá comigo. Fiquem agora os 2 grupos. Estão aqui os 4 e estão aqui os outros, talvez algumas dezenas.
Vem para cá um, porque para 4 basta um garçom, certo? Vem aqui com nabo, couve, rúcula, brócolis, hortelã, que maravilha. Tudo isso para cá. Aí do outro lado vão as bandejas. Vem aquele leitão com aquela maçã na boca. Aquela bandeja lá com aquela picanha, cupim, sei lá o que mais, maminha, vá, imagina aí comigo, realiza aí comigo. Tudo isso lá. Passando eles com taças de vinho. Hoje a gente diria vinho do Porto, alguma coisa assim. Lá devia ser algum outro vinho semelhante, talvez. E aqui vindo uma jarra de água. Tente imaginar a cena. O que é que você iria escolher naturalmente? Tente imaginar aí. Eles tinham entre 13 e 15 anos. Entre 13 e 15 anos. Preste atenção na idade. Entre 13 e 15 anos. Pode parecer uma coisa simples. Mas quando nós somos infiéis em coisas pequenas, nas grandes é que nós não seremos fiéis. Pode parecer uma besteira em relação à comida. Mas eles se privaram de paladar, de provarem coisas deliciosas para serem fiéis a Deus. Pode ser a melhor comida, mas se é oferecida a ídolos, eu não participo. Eu prefiro ficar aqui com legumes e com águas. Eu vou orar e agradecer a Deus por ela. Eles foram fiéis no pouco. Começaram assim. Ao final, então, dos 10 dias, foi feita, então, aquela comparação. O cozinheiro-chefe vem e olha, o grupo de menor aparência e preparo passaria no teste e o outro grupo passaria a se alimentar com a dieta do grupo melhor preparado. Então, sabemos o que aconteceu. A Bíblia diz que Daniel e seus amigos estavam com melhor aparência do que os jovens que comiam a comida do rei. E mais robustos também. Então o cozinheiro trocou a dieta deles para legumes e água. O que será que os outros jovens acharam? Eles vieram depois, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, toca aqui. Deram um abraço, vocês nos salvaram. Rapaz, eu estava com medo de negar ali, mas agora a gente vai comer legume e água. Obrigado, obrigado. Será que eles fizeram isso? Ou talvez não se juntaram para talvez dar uma surra lá nos 4. A gente vai ficar comendo agora isso, vai deixar de comer isso para comer isso. Por causa de vocês. São conjecturas. Não quero dizer que aconteceu, mas ficamos pensando no que talvez aconteceu naquele momento. Quando o cozinheiro trocou então a dieta deles. Ok. Há um maravilhoso ensino aqui. Preste atenção nisso. Ninguém perde nada. Ninguém perde nada de realmente valioso quando resolve firmemente não abrir mão de sua devoção a Deus. Ninguém perde nada de realmente valioso quando decide não abrir mão de sua devoção e fidelidade a Deus. Foi o que esses jovens fizeram. Eles foram fiéis no pouco. Eu quero perguntar a você, o quanto você está sendo fiel ao Senhor, aonde você mora, aonde você estuda e aonde você trabalha. Em terceiro lugar, de versículos 17 a 21, o Senhor honrou a Daniel e seus amigos. O Senhor honrou a Daniel e seus amigos. Daniel, Ananias, Misael e Azarias colocaram Deus acima de sua segurança pessoal, acima de seus sonhos, talvez, de projeção profissional, porque eles buscaram ser fiéis a Deus. Depois dessa prova de fidelidade da parte deles, o Senhor então os coloca em posição de destaque e influência no império. E eles não tiveram que negociar sua fé para isso. Eles não negociaram nada, nem um ponto, nem uma vírgula, para ter posição nenhuma, para ter promoção nenhuma. Deus os colocou lá porque eles foram fiéis. Não houve arrumadinho, não houve nenhum conchavo. Eles não se curvaram, porque eles colocaram Deus em primeiro lugar e foram fiéis. O Senhor deu a eles. O Senhor, veja aí comigo. Versículo 17, ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria.
Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Algo semelhante ao que ele deu a José lá atrás, no Egito. No decorrer do livro, isso vai ficar evidente na vida de Daniel. Eles estudaram com dedicação e esforço durante aqueles 3 anos de curso, sem dúvida alguma. Estudaram o que tinha que estudar. Trabalharam duro. Estudaram muito, sim. Devem ter se aplicado. Provavelmente os melhores da turma. E quando chegou o tempo de se apresentarem ao rei, Aspenazes os leva para lá. E o próprio rei foi fazer a sabatina. Foi examiná-los. Foi uma prova oral com o próprio rei, que era um homem inteligentíssimo, douto, culto, um homem viajado, que conhecia muito, experiente, para falar com alguns jovens. E o que foi que houve nessa conversa? Nos testes que o rei fez, com todos eles, não foram achados jovens tão sábios quanto estes 4 jovens. Eles eram simplesmente 10 vezes mais sábios e inteligentes do que os próprios sábios, magos e encantadores do Império Babilônico. O que é isso? Graça de Deus, misericórdia de Deus sobre os servos que lhes são fiéis. Isso nos ensina uma outra coisa. Que por causa de sua palavra, o Senhor honra aos que o servem com integridade. Necessariamente, não com posições ou com riquezas, mas o Senhor os honra. Eles acabam exercendo influência sobre outros, porque Deus é com eles e os guia em cada passo, os firma em cada passo e não os deixa serem envergonhados, nem passar vexame. Podem até ser humilhados, mas o Senhor está com eles. Que aplicações então nós podemos tirar aqui? Primeiro, meus irmãos e irmãs, não se vendam ao mundo. Não baixem a cabeça quando o mundo vier com as suas propostas indecorosas, injustas, fraudulentas, desonestas. Não sejam influenciados por ofertas de sucesso, conforto e riquezas. Não se venda. Não negocie integridade, fidelidade a Deus. Não negocie isso. Daniel e seus amigos foram influentes e tiveram sucesso porque sabiam que eram servos de Deus e sempre o buscaram e o colocaram em primeiro lugar. Eles não estavam preocupados com o que aconteceria, se eles iam para tal lugar, para esse cargo ou para aquele. Eles queriam eram ser fiéis a Deus, mesmo que custasse a vida deles. E nós hoje temos a mesma disposição? Temos a mesma disposição no coração, na escola, na universidade, no trabalho, na empresa que talvez tenhamos, ou na qual trabalhamos? Este é um grande desafio para nós hoje no século XX. Veja aqui a situação, por exemplo. Você talvez seja um contador de uma grande empresa, ou de uma pequena, ou média, não sei. E aí o teu chefe diz, olha, isso aqui você não inclui não, no imposto de renda, certo? Isso aqui você deixa fora. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Não declare isso aqui não, porque a gente pode quebrar. O que é que você vai fazer? O chefe mandou, eu vou fazer, senão eu perco meu emprego. E Deus, como é que fica? E teu coração, como é que fica? O Senhor está te vendo. Você é advogado. O cliente pede para você mentir sobre algo para colocar lá no depoimento e depois também lá no júri, na audiência. O que é que você vai fazer? Ou então você é cliente de um advogado e ele diz para você mentir. O que é que você vai fazer? Alguns acham que vão influenciar
se cederem um pouco em algumas coisas. A gente cede um pouquinho para ganhar confiança, a gente se enturma e depois a gente começa a consertar. Não se engane. Isso é uma cilada. Isso é uma cilada. Seja firme. Resolva no coração não se contaminar para então influenciar. Devemos modificar o ambiente, sim, com a graça de Deus, ao invés de sermos modificados pelo ambiente. Isso se aplica à universidade e ambiente de trabalho. Mas a minha pergunta aqui para nós é: como temos feito isso? Ou será que realmente temos alguma intenção de fazer isso? Falamos como todo mundo fala, fazemos o que todo mundo faz. Que diferença? Que influência? Nenhuma. Nenhuma. Não tome decisões baseadas nas influências e pressões da sociedade, inclusive da família também às vezes, e também eclesiásticas. Busquem a Deus e a sua palavra. Não espere para ver o que os outros vão dizer, para então fazer, para depois imitá-los. Busque conselhos, sim. Vá buscar pessoas sábias, que amem a Deus, que amem a sua palavra, que vão orar com você e orar por você. O mundo vai oferecer os seus banquetes. Ele vai fazer as suas propostas. Se você não tiver uma base firme, você não vai resistir, você vai sucumbir. Por que esses 4 jovens foram tão firmes e resolutos? Porque provavelmente os seus pais colocaram em prática Deuteronômio no 6º capítulo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Estas palavras estarão no teu coração. No teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, assentado na mesa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Coloque em lugares visíveis para ver todos os dias, o tempo todo, nos umbrais das portas, sinal na mão, na testa, para não perder de vista. Quem cresce com isso, amando ao Senhor de fato, crescendo nisso e com seus mandamentos, não vai se curvar a estas coisas. E vai ensinar aos filhos o mesmo caminho. Infelizmente, más influências e ofertas terríveis também saem do próprio meio dito evangélico. E há uma, que é uma teologia abominável, terrível, e veio do inferno, chamada teologia da prosperidade. A prosperidade é uma praga, uma teologia maldita, que deturpa a palavra de Deus, e que tem enganado inclusive a muitos crentes. Pessoas que pegam versículos, distorcem e vão dizer que Deus vai abençoar. Deus quer a tua prosperidade, rapaz. Daniel, ceda. Ananias, Misael, Azarias, ceda. Senão você não vai prosperar aqui no império. O que foi que eles fizeram? Não vou me contaminar. Dê o que der. Não vou me contaminar. A prosperidade que o Senhor requer dos seus servos, do seu povo, não é riqueza, não é fortuna, não é ter muitos bens. A prosperidade que o Senhor quer, acima de tudo para o seu povo, é a semelhança ao seu Filho Jesus Cristo. O Novo Testamento, o próprio Cristo nos fala na oração que é chamada oração do Pai Nosso, que é uma agenda de oração. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não coloca ali prosperidade ou riqueza. E a oração no coletivo, orar por nós e por nossos irmãos. Paulo falou o quê? Escrevendo para Timóteo: olha, cuidado, os que querem ficar ricos caem em muitas ciladas e em muitos apertos. Tendo o que comer e com quem nos vestir, estejamos contentes. A Bíblia nos ensina a doutrina do contentamento, porque o nosso Deus é o Deus de toda a providência. Ele é o nosso pastor, cuida de nós, como ele fez com esses 4 jovens lá no império. A nossa vida não é nossa. Servir a Deus custa tudo.
Não custa simplesmente muito, custa tudo. A minha vida não é mais minha, é dele. Ele morreu e ressuscitou para isso. A tua vida, se você realmente é crente, não é tua. Não é para você planejar os teus projetos, os teus sonhos. É para você planejar com ele e para ele. Fora disso, você vai cair em cilada. E você vai desagradá-lo. A palavra de Deus é muito clara. Muito clara. Jó entendeu isso. Essa semana os jovens estavam compartilhando lá no grupo do WhatsApp uma das citações de uns nossos irmãos do passado, falando o seguinte: nós damos graças a Deus quando? Passei de ano, né? Cadê os jovens e adolescentes? Passei de ano, graças a Deus. Passei no concurso, graças a Deus. Fui curado, graças a Deus, glória a Deus. Quando foi que Jó deu graças a Deus mesmo? Um a um veio dizendo: olha, tu perdeste isso. O que foi que Jó disse? Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Inclusive 10 filhos de uma vez. O que foi que ele disse? Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Abacuque, inclusive, foi um dos que profetizou a respeito do cativeiro. O que foi que ele disse? Depois de um tempo de oração, não se sabe quanto tempo, talvez meses, ou um ano, ou mais. O que foi que ele falou? Mesmo quando vier o cativeiro, quando vier toda a tribulação, todo o infortúnio, mesmo que não haja mais comida, os animais sejam tirados lá do curral, dos apriscos, suma toda a subsistência. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Não estava em coisas, não estava em promoção, não estava em isso ou aquilo, mas no Senhor, e somente no Senhor. Daniel e seus amigos também entenderam isso, e viveram isso. Não importaria o que acontecesse, eles foram fiéis ao Senhor. Em último lugar, eu quero falar com os pais. Pais, preparem seus filhos em casa. Cerquem-nos com a palavra de Deus. Amem ao Senhor vocês mesmos. Busquem ao Senhor vocês mesmos. Se consagrem vocês mesmos. E o amem também de todo o coração. Se vocês fizerem isso, quando os filhos de vocês saírem de casa, vocês não vão precisar temer pelo futuro deles. Porque vocês vão ter a convicção de que eles estarão seguros nas mãos de Deus. Mas você, como pai e mãe, tem tarefa de casa para fazer. E tem que fazer todo dia. E eu pergunto, você está fazendo seu dever de casa, papai e mamãe? Não ache que a igreja é responsável por isso. A igreja é uma parceira. O DI tem uma responsabilidade limitada de parceria. Quem está com os filhos todos os dias em casa é você. Você, papai, e você, mamãe. Concluindo, o nosso Deus é o Senhor, o dono de todas as coisas. Ele é o Senhor da igreja e o único digno de ser adorado. O único. Nós não podemos ser rebeldes como o povo de Judá, como o povo de Israel. Nossos sonhos e projetos têm que estar afinados com o propósito eterno do nosso Deus. E só vamos conhecer isso através da sua palavra. Não há outro meio. Precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Mudar nossa vida, nossa atitude diante do nosso Deus, que nos amou com tão grande salvação e nos deu seu Filho para morrer no nosso lugar. Ainda que estejamos no mundo hostil no qual vivemos, Ele tem cuidado até hoje de nós e vai cuidar até o dia de Cristo Jesus. Ele sim é a nossa vida. Ele é a razão da nossa existência. Tudo o que precisamos está nele. Ele nos providencia tudo o que precisamos. Todas as escolhas que devemos fazer devem ser feitas à luz da sua palavra. Porque para isso foi que Ele nos deu a Bíblia. Para ser nossa regra de fé e prática. Nós estamos seguros nas suas mãos. O tempo todo. Em todo o tempo. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus e Pai e Salvador, eternamente. Amém e amém. Quero convidá-lo a ficarmos de pé, entoarmos esse cântico, Deus dos antigos.